Olha só que nós vamos agora, hein? Pegamos aqui a 304, sentido Fortaleza de novo. Retornamos ali. Aí nós vamos entrar ali, ó, na CE 040. Tão bonitinho, a ET tá na mão. E vamos ver o que vai dar, né? E aí, vamos com Deus, seja o que Deus quiser. Até o Brisa do Aracati. Mais de 8 anos passando aqui, nunca entrei nessa BR.